somos ensinados pela palavra a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, se humilhou de tal maneira, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, sendo obediente em todas as coisas e submetendo à morte de cruz, pelo que também o exaltou de tal maneira e o deu um nome que está acima de todo nome que se possa referir no presente século e no vindouro. Somos ensinados a esvaziar-nos, como aconteceu com o nosso Senhor. E isso não é apenas um conselho a mais, um ensinamento a mais. Isto é a diferença em estar vivendo o reino dos céus e não estar vivendo este reino. Porque esvaziar é perder, mas não um simples perder. Esvaziar-se é perder no sentido de descartar alguma coisa. Por exemplo, se um balde está cheio de água e eu quero colocar nele tinta, eu descarto aquela água, eu jogo aquela água fora com um propósito. Então realmente eu perdi aquela água porque ela foi jogada fora. Mas não é um perder no sentido de ser prejudicado, no sentido de ser roubado. Porque quando nós perdemos nesse sentido, na verdade nós ganhamos. O que eu quero dizer com isso? É como aquele exemplo ali do discípulo do Senhor, Pedro, que ele recebeu uma revelação do Pai quando Jesus perguntou quem os homens estavam dizendo ser ele, e depois de dizer o pensamento das pessoas, Jesus perguntou diretamente quem vocês dizem a respeito do Filho do Homem, a respeito dele mesmo, e ele falou: tu és o Filho do Deus vivo. Ele acabara de receber uma revelação direta do Pai, ao ponto do Senhor dizer: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai que está nos céus te revelou estas coisas. E não demorou muito, ele falou algo que o Senhor teve de repreendê-lo. O Senhor Jesus disse que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos escribas e sacerdotes e depois ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Prontamente Pedro lhe falou: Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Porque Pedro no momento recebeu uma revelação daquela e em outro foi usado pelo próprio Satanás, dizendo que Jesus não deveria ir morrer em Jerusalém. Na verdade, Pedro considerou aquela morte e aquele sofrimento em Jerusalém como uma perda. E assim também acontece conosco. Quando nós consideramos algo como uma perda, a nossa reação imediata é nos armar, é nos encher imediatamente, é cobrar isso de Deus, é se revoltar com aquela perda. Mas, na verdade, ninguém pode perder nada sendo filho de Deus. Porque nós estamos na posição de servos. E o servo não vive para si mesmo, mas sim para agradar o seu Senhor. Mas nós não somos filhos de Deus? Sim, nós somos filhos. Mas o conselho e a nossa necessidade para viver o reino dos céus hoje é esvaziar-nos, tomando o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo sentimento do nosso Senhor Jesus, que sendo Deus, não viveu uma vida divina aqui na terra, mas sim uma vida humana, debaixo de obediência. Então o servo, ele nunca ensoberbece, o servo nunca fica amargurado, revoltado, porque perdeu alguma coisa, porque na verdade todas as coisas, elas são concedidas ou criadas ou produzidas por Deus. Se nós descartamos alguma coisa por falta de sabedoria, nós podemos fazer diferente no dia seguinte. Mas esta questão de perder
é algo que o nosso coração trabalha para desenvolver uma ansiedade, e a ansiedade produz doenças, enfermidades em nosso corpo, e além de não vivermos a realidade do reino dos céus. Esvaziar-se é perder, mas perder voluntariamente, como aquele que toma a sua cruz a cada dia e perde a sua vida para achá-la.